Boa tarde a todos, que a paz de Jesus seja conosco. Nós estamos no ano de 2010, o ano que consagra o centenário do nascimento, o renascimento entre nós de Francisco de Paula Cândido, que mais tarde adotaria o nome de Francisco Cândido Xavier, o nome com que ele se tornou conhecido. E no desenvolvimento do seu trabalho, Chico contou com a supervisão de um espírito extremamente ligado ao Brasil e que, num gesto de muita humildade, reabriu-nos a oportunidade de conhecer a sua larga e difícil trajetória rumo ao crescimento espiritual. Ele usou entre nós o nome de Emmanuel. Emmanuel, na verdade, segundo consta, para sintetizar a lembrança do seu último nome enquanto esteve no Brasil, Henrique Maria Manuel da Nóbrega, aquele jesuíta que, na companhia de José de Anchieta, foi o responsável pela transmissão primeira do ensinamento do Evangelho. Homenageando a ambos, nós escolhemos na tarde de hoje uma página de uma das múltiplas obras de Chico e Emmanuel. E muitas pessoas, às vezes vindo à casa espírita, quando são convidadas a fazer a prece, a exteriorizar a interiorizar-se numa reflexão, costumam dizer que não sabem como, de que maneira isso é possível. E nós, que há um período razoável de tempo, temos trabalhado no sentido de fazer com que as pessoas efetivamente deixem que o Espiritismo ingresse dentro delas, já que todos nós vamos até a casa espírita, buscamos nos integrar ao Espiritismo, mas não permitimos que o Espiritismo faça parte de nós. E este processo de reflexão, de pensar, de fazer postulados que possam nos tornar melhores, nós pensamos numa única das 180 lições que aqui estão. É óbvio que ela não foi escolhida ao acaso. Ela quer exatamente vir de encontro a este propósito de que a Leia fez questão de ressaltar no início, na abertura do trabalho. E nós, que de uma forma indireta fomos também beneficiados por este trabalho, não gostaríamos de deixar passar a oportunidade. E é por isto que eu vou fugir um pouco à minha técnica usual e vou fazer uma leitura que eu prometo depois explorar. Na verdade, é um convite para que vocês também o façam. O livro é Pão Nosso, a lição é a de número 109, dá para guardar, 10, 9, 9 o ano passado, 10 o atual. Então, 2010, 2009, 109. 3 imperativos. Eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Jesus, no capítulo 11, versículo 9 do Evangelho de Lucas. Pedi, buscai, batei. Estes 3 imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e débitos da experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir,
caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes. Preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e retificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira de mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio. Chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da arte, os recursos da vida carnal, em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Pedi, buscai, batei, e aí a mensagem continua. Muita gente sabe esta passagem de cor. E a pronuncia, quando eu comecei aqui a falar, ouvi sussurros, e não eram espirituais. Porque os espirituais, salvo raríssimas exceções, provocam estas situações que outros compreendem. Se fosse assim, os médiuns, no passado e no presente, não seriam vistos como criaturas diferentes daqueles que os cercam, sem o ser. Porque ouvem, veem, acolhem, captam, e por isto, no meio de criaturas que transitam da forma como a mensagem nos coloca, muitas vezes soam como pessoas diferentes. Mas repetimos este pedi, buscai, batei. Insistimos nisso, mas muitas vezes não temos condições de compreender o alcance. E é aí que a mensagem nos ajuda a refletir. Se nós pudéssemos dissecá-la, e eu não vou conseguir isto no espaço de 1 hora, nós precisaríamos de muito mais para poder entendê-la. Vamos pegar alguns pontos e ver se nós conseguimos nos fixar neles. E se levamos isto como fruto da nossa reflexão da tarde. O curioso é que todas as vezes que a gente fala no salão, em Bauru, nós temos um público muito grande que vai aos domingos, às segundas, às quartas, às terças, às quintas. E às vezes a gente faz a preleção e a pessoa vem lá, um ou outro sai do salão, vem e diz assim, nossa, hoje você falou para mim. E eu digo assim, que coisa, pensei que tivesse falado para todos, só um. É dizer, se a gente atingir um, então tá bom, tá? Se forem 2, estou feliz da vida. 3, então, já nem vou aceitar o convite da Francisca. Vou ficar lá em Bauru mesmo, porque se conseguir falar para 3 e estes 3 captarem,
Ótimo, está feito o trabalho que a gente se propõe a fazer. Pedir. Está aí uma coisa curiosa, todos nós pedimos. Aqui mesmo, numa vez anterior, falando sobre a prece, eu disse, e Kardec pontua isso muito claramente em O Evangelho segundo o Espiritismo, que a prece pressupõe louvar, agradecer e pedir. A gente, via de regra, faz esta últimas 3 vezes. Pedir, pedir e pedir. Louvar de vez em quando, agradecer jamais. O fato é que pedir. E Emmanuel nos manda parar para pensar sobre o pedido. O que é que nós estamos pedindo? Qual é o nosso propósito quando nos dirigimos à inteligência suprema, como foi lembrado na prece de abertura? Nós que equivocadamente colocamos Deus numa posição que ele não tem e que os espíritos fizeram questão de corrigir, falando da inteligência suprema, da causa primeira, nos dirigimos a Deus muitas vezes nem sabendo aquilo que pedimos. Não temos condições de dimensionar aquilo que buscamos, aquilo que almejamos. O que nos fala a mensagem? Vocês se recordam dos itens que ela nos mandou pedir? Que nós evitássemos ou buscássemos nos libertar das convenções sufocantes. O convencionalismo. A religião se tornou um convencionalismo, em que mais vale a forma que o fundo. E quando as pessoas se aproximam da casa espírita, muitas vêm e não entendem a razão porque na casa espírita nós não temos imagens. Por que nós não temos batismo? Por que é que nós não temos confirmação, matrimônio e nem bênção para defunto? O sujeito às vezes vem à casa espírita e digo sem pé e nem cabeça. Vocês aqui, se meu filho morrer sem ter sido batizado, grande coisa. Mas como grande coisa? O batismo é para quem professa uma determinada expressão religiosa. Nós as respeitamos todas, mas aqui não as temos. Não temos a necessidade das convenções que sufocam e muitas vezes escondem o verdadeiro sentido do ser espírita, do ser seguidor de Jesus e não do Cristo. As religiões ocidentais seguem a um mito construído a partir do século I e II da era cristã. Vejam, um mito, o Christos, do grego. Nós seguimos a Jesus de Nazaré, aquele que não fez nenhuma concessão para os que não quisessem efetivamente amar a Deus, libertar-se de convenções sufocantes. Devemos pedir também para nos ver livres de preconceitos estéreis. E como temos preconceitos? Dá até pena. Temos preconceitos em relação à raça, à origem, às opções que as pessoas fazem, a maneira como as pessoas encaram. Somos criaturas que têm uma série de posturas que afastam a convivência das pessoas em razão de preconceitos que não conduzem a absolutamente nada. E Jesus, por isso é que eu digo que seguimos a Jesus, nos ensinou a chamar Deus de Pai, o que nos coloca a todos na categoria de irmãos. Mas aí a gente pergunta, eu sou irmão do... Não, esse não, né? Nem da sogra o sujeito quer ser irmão. Quanto mais do... Nossa, imagina, George Bush. Não, esse não, imagina. Saddam Hussein, coitado, está na realidade espiritual, certamente passando por um sufoco danado. Mas o sujeito não quer.
é repleto de preconceitos, quando precisamos, se nos entendemos como irmãos, abolir. Você tem algum preconceito com você? Parou para analisar? Pois está aí um bom pedido na sua prece. Senhor, livra-me de preconceitos. E basta que as pessoas façam experiência para mostrar isso. Uma jornalista dessas que se mete em coisas complicadas, vestindo-se como maltrapilha, resolveu ir para a rua para ver como é que as pessoas encaravam quem lhe estendia a mão pedindo um auxílio. O que ela coletou, disse, era impublicável. Tamanho grau de preconceito que as pessoas têm. E eu não duvido que algumas dessas que passaram preconceituosamente ao largo de alguém que estendia a mão, ainda vem na casa espírita não pedir ajuda, mas arvorar-se em dispensadores da ajuda. Às vezes vem até fazer exposição em centro espírita. Portanto, é necessário pedir a Deus que nos livre deste tipo de coisa, encontrar forças para vencer uma luta a dedicações vazias. Quanta gente se dedica a coisas que não conduzem a nada. E não estou falando de novela. Essa talvez seja a principal. Mas o sujeito se dedica a nada. Faz o extrato do dia, torce, mói, pega quanto tirou de coisa útil, proveitosa. Às vezes, nada. Mas eu passei o dia inteiro ocupado com o quê? As dedicações vazias, que fazem companhia ao quarto tipo de coisa. Hábitos cristalizados. O sujeito às vezes tem o hábito até na casa espírita, né? Chega e tem o lugar para sentar. Se alguém está no lugar dele, ele vai embora. É verdade. E o detalhe curioso é que quando desencarna, volta e fica no mesmo lugar. Várias vezes, quando a gente abre a reunião, bate o olho e fala, nossa, o seu fulano está lá. E está lá o seu fulano, né? E aí o detalhe é quando chega alguém e senta-se, não no seu fulano, né? É evidente. Se a gente disser, ó, não senta que aí tem um, ele jamais, nunca mais nem vem. Mas o fato é que o sujeito chega, né? E aí tem muita gente aqui dividindo a cadeira, não está sabendo, né? A gente observa, eu quando tiro o óculos acho fantástico, porque começa a ver, sem óculos só vou enxergar a mesma outra dimensão. Com óculos é que eu volto para cá. Então tiro e vejo, nossa, o camarada dividindo. Tão cristalizado, só senta ali. Toma passe só se for o primeiro. E aí cotovela um, cotovela outro, mas é o primeiro. Quando se esquece que a sala de passes é saturada. O último toma o melhor passe, não o primeiro. Se hoje ficar a fila maior, não é culpa minha. Mas o fato é que é isto. As pessoas se acotovelam para chegar e a sala de passe vai saturando, saturando. O último passe é o melhor. É evangélico. Os últimos serão os primeiros a aproveitar do passe, inclusive. Então vai ter que se chamar. Vamos depois. Eu vou depois, né? A gente já fez essa experiência em Bauru, deu certo. Porque o pessoal corre, né? Olha, pode aguardar, os passistas não vão embora. Alguns até gostariam, mas não vão, né? A camarada fica de olho ali, um no relógio, o outro na mão, rapidinho, quem sabe. Mas não vão embora e, consequentemente, esperam todo mundo da fila. Mas o pessoal é apressado, quer sair mais cedo. Não sei por quê. Até sei, mas não vou confessar. O fato é que a pessoa, principalmente à noite, né? A camarada fica de olho e acompanhando, vai começar. Eu não posso perder. E vai perder exatamente aquilo que ele imaginava não fosse perder. O fato é que a pessoa, então, deixa de aproveitar esta chance. Então, e 4 coisas que a gente pode pedir. Mas eu nunca fiz isto, Nazil. Não fica preocupado, porque até eu, que tantas vezes já li e já falei sobre a mensagem de número qual mesmo? 109. Qual é o livro? Pão Nosso. Eu que já falei sobre ela, também às vezes tenho lá meus preconceitos sem sentido.
ainda tenho hábitos que brincadeira não poderia mais tê-los. Ainda às vezes adoto condutas que não se mostram compatíveis. Puxa vida, pedi. Qual a segunda frase? Buscai. E a terceira? Batei. Pedi, buscai, batei. Muito bem, pedi está ali, cuidado. Então, a partir de agora, a sua prece é pedir para isso. E aquelas outras coisas? Esquece. Nós estamos aqui para ser melhores. É esse o conjunto que a mensagem nos quer passar. Aquela imagem da mariposa é lindíssima. A mariposa se aproxima do calor, embevecida pela luz, e perde o corpo. Nós nos aproximamos das ofertas que nos encantam e perdemos a encarnação. Quando estamos nos preparando para voltar, somos pródigos nos pedidos, queremos ajustar contas com todo mundo. Me mande a pior mulher que tiver, de preferência aquelas que eu explorei as vidas anteriores todas. Como sogra, bom, nem vou pedir, porque toda sogra é maravilhosa, então tanto dá. Mas me mande como os filhos aqueles problemas, me mande como vizinhos aqueles que eu não vou me dar bem, me dê condição de nascer numa pobreza danada, para que eu possa lutar e vencer. E nós desafiamos uma lista, porque imaginamos que na reencarnação vamos dar conta do recado. Como os amigos espirituais nos conhecem, pegam a ficha e diz: olha, quando ele entrar no processo de torpor, a gente só concede a unha encravada, tá bom? Tá bom. E aí o sujeito com a unha encravada vai passar a vida inteira reclamando. Olha a unha que eu tenho. Você vê que coisa, se alguém fez algo, fui eu. Eu sofro mais do que ninguém nesse mundo. E o sujeito desafia aquele rosário. Quando volta, e o sujeito mostra a lista do pedido, a do concedido, eu tenho certeza que nós vamos ficar preocupados. A busca que cada um de nós precisa empreender, Emmanuel estabelece em duas direções muito claras. Está lá escrito na mensagem. Temos que buscar a ação digna e santificadora. As nossas ações precisam ser dignas e santificadoras. Gente, é o propósito de mais de uma encarnação. Quantas das nossas ações não são dignas? E a prova disto a gente tem numa única síntese que um escritor católico, José Maria Escrivá, registrou dizendo: seus filhos poderiam acompanhar todas as suas ações. Poderiam vê-las e não se envergonhariam do pai que tem, da mãe que tem. Se veem, as ações são dignas. O problema é que talvez no filme da nossa vida só pudessem entrar maiores de bem mais. 18 é pouco, né? Talvez vezes 4, vezes 5. Dá para entrar maior de 120? Dá, então põe lá. As ações não são dignas e muito menos santificadoras. Nós devemos buscar o bem legítimo. A advertência é muito grave. Buscar o bem legítimo. E qual é o bem legítimo na mensagem de Jesus? Façais aos outros tudo aquilo que gostaríeis os outros vos fizessem. É a regra áurea. Esse é o bem legítimo. É aquele em que você sai de si e busca a felicidade do outro. Se o casamento fosse assim, todo mundo ia realmente propagar que estava ao lado da metade eterna. Como não tem isso,
nem caldeirão tem tampa, nem a laranja tem duas partes, é o que acontece. Nós não sabemos repartir, não sabemos estender. Somos egoístas, pensamos primeiramente em nós, no nosso conforto, no nosso bem-estar, nas nossas vontades, e o outro, bom, o outro que se enquadre, porque viver comigo não é fácil. E nós enunciamos isso. Deixamos de buscar este bem legítimo. Perceberam? Buscar as ações santificadoras, as ações que são dignas e o bem legítimo. Mas viu, falta o batei. É aí que a coisa enrosca. Puxa, eu pensei que tivesse enroscado no pedi. Eu já estava lá atrás. Não, enrosca no batei. Porque no batei, o Emmanuel usa duas expressões que, olha, precisa até pegar aqui para a gente ver se eu não vou ler errado. Batei com duas condições. Esforço metódico e buril da boa vontade. Esforço metódico, isto é, todo santo dia, toda hora. E o nosso esforço é aquele esforço, né? Imenso. A gente cansa só de pensar. Tem sujeito que está prometendo participar de alguma coisa desde a outra encarnação. Eu vou. Mas o esforço é tão pequenino que tudo mais pesa. E ele continua na mesmice, com as pernas esticadas no domingo, com os braços cruzados o tempo todo. O esforço da melhoria não tem essa condição da metodologia, da permanência. Kardec registra isso no Evangelho. O espírita é aquele que se esforça para ser hoje melhor do que foi ontem e amanhã melhor do que foi hoje. Mas se esforça. É aquele que sabe que tem defeitos e luta para vencê-los. Nós sabemos onde precisamos corrigir, mas e a vontade de fazê-lo? Fica para depois, deixa na próxima. Lá no centro não tem mesmo história de reencarnação. O problema é que esta foi uma beleza, e a próxima? Se a gente não avança, bem, precisa começar de uma posição mais complicada um pouquinho. Nasceu pior do que a que eu estou? Muito. Então, esforço metódico. Mas e a outra coisa que ele coloca? Buril da boa vontade. O que é um buril? Isso, vamos, como é que é? A maioria do pessoal não sabe, né? O que é um buril? Diga. Isto, um tira-casca. Um lapidador. Este é o buril. O buril da boa vontade. É necessário ter boa vontade. É necessário exatamente buscar, bater nessa porta que vai nos conduzir à realidade espiritual, mostrando boa vontade, permanência nesse propósito. Veja a conjugação das duas coisas. Como a gente cai no propósito. Esforço metódico, buril da boa vontade. Eu preciso, então, sempre estar em volta e preciso fazer para valer, para poder progredir. Ele fecha, então, a mensagem, nos dando de volta os três: pedir, buscai, bater, com uma grande lição para que a gente assim passe e pense onde efetivamente quer ir. Devemos pedir, sim, a nossa libertação da animalidade primitivista. É necessário, para aqueles que se reconhecem espíritos reencarnados,
deixar de viver como se fôssemos elementos que ainda estão num processo evolutivo muito baixo, preocupando-se em comer, em beber, em procriar, ou não tanto e apenas. A existência é muito mais do que isto. Isto é primitivo para espíritos que se reconhecem como tais. É importante alçar voo e sair dessa sequência sempre envolvente, mas que não nos conduz a nada. Precisamos nos comportar como espíritos que já têm informações a respeito do que devem buscar, do que devem almejar. E nós insistimos nas mesmas coisas. Agimos de maneira instintiva e, pasmem, em O Livro dos Espíritos e depois em A Gênese, Kardec, ao discorrer a respeito do instinto, diz que é uma inteligência, uma forma da inteligência que se equipara a ela, tem condições de nos fazer avançar e seria um grande guia se soubéssemos efetivamente tomar rumo, mas não fazer com que a racionalidade nos leve a adotar comportamentos primitivistas, repetitivos, sem que logremos avançar. A segunda, essa aqui vocês não tinham, eu parei antes disso, justamente para poder encerrar. Busquemos a espiritualidade sublime. Afaste o primitivismo, busque a espiritualidade. Busque este convite que nos chega permanentemente para que saiamos das preocupações do dia a dia e nos fixemos nas preocupações que elevam. Façamos da nossa busca esse desejo de nos integrarmos à realidade espiritual a partir de agora. Façamos esse esforço. Quando eu disse, repetindo Emmanuel, que o Espiritismo abole os convencionalismos, exatamente por isso ele nos dá chance de viver uma espiritualidade espontânea. Nenhum de nós é compelido a se ajoelhar, a voltar-se para tal lugar, a ter que cumprir as preces dessa ou daquela forma. Nenhum de nós encontra preceitos, ritos que devem ser seguidos, razão pela qual podemos viver no mundo, com as coisas do mundo, mas fazer a diferença, aquela diferença do sal, da luz, daquele que traz em si, e não nos lugares em que frequenta. Não é porque chegamos à casa espírita que aqui somos espíritas. Somos espíritas aqui, mas precisamos ser muito mais espíritas fora daqui. Sem convencionalismos. Podemos estar no mundo, no meio das coisas, transitando onde estivermos, e seremos espíritas, vivendo a maneira como Jesus nos manda viver, amando o próximo e amando a Deus. A prática do ensinamento de Jesus se resume a isto, e as criaturas foram buscar em artificialismos, essas criaturas nós mesmas, em encarnações anteriores. Vamos buscar regras, estabelecer preceitos que nos afastaram de Jesus. Nós estamos longe quando ele sintetizou: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus por intermédio do próximo. É só isto que ele recomenda, e é tudo isto que nós estamos longe de conseguir praticar. Só isto, mais nada. Nenhuma outra palavra sai de Jesus no sentido de nos conduzir a qualquer artificialismo. É só isto. E é tão difícil. Tão difícil botar isto em prática. Tão difícil amar o outro. E a prova que o desamor, os atritos, nos constrangem, nos impedem de avançar, está no trabalho desenvolvido aqui
há 30 anos. O que é o processo obsessivo? Ele varia, diz-nos Kardec em O Livro dos Médiuns. Ele pode ser uma obsessão simples, que Divaldo Franco sintetiza dizendo, é a gripe. Todo mundo tem gripe. Todo mundo capta o pensamento de natureza espiritual. Até porque as pessoas têm uma ideia equivocada sobre a realidade espiritual. Todo mundo imagina que o mundo espiritual está lá, quando na verdade o mundo espiritual está aqui. Mas não é aqui. É só uma dimensão diferente. E nós captamos, trocamos pensamentos. A obsessão simples é isso. Mas tem a obsessão por fascinação. Sim, a estas estão sujeitos os médiuns, às vezes produzindo obras que dão um trabalho danado para a gente explicar. Olha, tem lá o nome de um espírito, A, B ou C, mas espírita não é. Não é possível. Está lá escrito que a obra foi ditada pelo espírito X, mas não é espírita. Espírito tem na Terra desde que veio o primeiro homem. E quanto mais importante for o nome que subscritar a obra, muito mais cuidado você tenha. Porque as obras espíritas, efetivamente, não são especulativas. As obras espíritas falam de coisas que edificam, mesmo quando trazem retratos dolorosos, como o da vida de Getúlio Dornelles Vargas, tão bem retratado por Wanda Canuto, quando nos escreve, através de Eça de Queiroz, sobre a vida de Getúlio na realidade espiritual. Ela vai buscar não a fofoca, ela vai buscar não as informações que podem entreter, mas vai buscar o espírito que cai em si dos equívocos que comete e se dispõe, sob o amparo de protetores tão interessados, a redescobrir a sua trajetória. Eu disse a Leia que a próxima vez que viesse aqui, iria falar a respeito de uma das obras da Wanda, mas não é desta vez. Quando eu voltar em julho, isto é, se depois de hoje vocês ainda insistirem, quando eu voltar em julho, prometo que quero. Tenho estudado a obra, encontrado nela informações, ponderações que merecem uma reflexão. Porque fazem parte de um conjunto de trabalhos com a espiritualidade que longe está de depor contra a doutrina espírita. Vem, por fim, a última das recomendações. A gente já era para ter ido embora, né? Porque nas duas primeiras, mas esta daqui também deixa, assim, todo mundo para parar e pensar. Precisamos rogar, mas tendo certeza do que queremos. Então não basta rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Como é simples, vamos tentar decorar? Não basta rogar sem rumo, rogar sem rumo. Saber o que eu quero, rogar sem rumo. A segunda é procurar sem exame, sem refletir, sem saber aonde quero chegar e agir sem um objetivo elevado. Pedi, buscai, batei. Pedi, buscai, batei. Olha que página para a gente refletir. Confesso para vocês que não fui a 15% do que ela comporta. Todas as vezes que nós nos debruçamos sobre essas mensagens, que as pessoas às vezes leem rapidinho, né? Puxa vida, falaram lá que eu tenho que fazer uma prece. Então o cara abre, geralmente é assim, né? Escolhendo lá uma qualquer, dá uma olhadinha, fala que legal, isso não serve para mim não. E vamos na outra, né? Amanhã eu vejo 3 imperativos. 3 imperativos. Pedir, mas saber o que vamos pedir. Buscar,
mas saber aquilo que queremos alcançar. Bater, mas bater insistentemente na nossa melhoria espiritual. Eu não sei se vocês têm esse livro. Se não tem, eu sugiro que tenham. Se tem, eu tenho certeza, e aí não precisa nem ser espírito elevado, né? Porque com espírito imperfeito só se comunicam espíritos da mesma categoria. O fato é que esse sujeito já me disse aqui assim, todo mundo vai ler hoje à noite em casa. Eu não acreditei, né? Porque hoje é sábado, o sujeito vai para a pizzaria, não sei se em Araraquara o pessoal vai, em Bauru vai, mas vai na pizzaria, vai passear, vai ver. Não, isso não, porque senão depois tem sonhos horríveis à noite. Fica lá concentradinho, vai na lição de número 109. Mais do que 3 guardaram. A tarefa está feita. Jesus nos abençoe para que saibamos pedir, para que saibamos buscar e, quando batermos, tenhamos certeza que estamos batendo na porta que nos conduzirá à elevação. Fiquem em paz.